O presidente Lula se reúne nessa manhã com ministros para avaliar a situação das chuvas que levaram à tragédia no litoral norte de São Paulo. A gente vai para Brasília novamente, vamos acionar a Luciana Verdolim. Bom dia, Lu, seja bem-vinda. Lu, ontem o presidente já havia feito uma reunião, para decidir algumas das medidas a serem tomadas aí pela população desabrigada. A gente tem alguma novidade em relação a isso? Olha, Cláudia, bom dia para você, bom dia a todos. A expectativa é de que sejam anunciados novos recursos. A garantia que se tem aqui dentro do governo federal é de que não vai faltar dinheiro para atuar nesse momento tão complicado aí no litoral de São Paulo. Ontem foram anunciados 7 milhões de reais para ações emergenciais em São Sebastião. A expectativa é de que outros 5 municípios atingidos pelas chuvas também sejam beneficiados. Hoje, uma comitiva de ministros segue para a região, deve visitar tanto aquele navio hospital quanto a região mesmo atingida pelas chuvas e devem ser anunciados novos recursos. Daqui de Brasília, qual que é o trabalho? Acompanhar o trabalho, toda a movimentação que está sendo feita no litoral de São Paulo, acompanhar os trabalhos da Defesa Civil e orientar para a necessidade, para ver o que está faltando, o que precisa ser, quais as providências precisam ser tomadas e, principalmente, o governo admite que falta um maior planejamento a longo prazo e isso é bastante complicado. Quem chegou agora há pouco aqui ao Palácio do Planalto foi o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que até lembrou o seguinte, ele diz que muitas vezes governadores, administradores estaduais, municipais, tentam fazer ações voltadas para deslocamento de famílias em áreas de risco, mas sofrem resistência dessas mesmas famílias, sofrem a resistência porque não tem exatamente um local para fazer esse remanejamento das famílias e essa estrutura, essa cultura precisa mudar entre a população, mas precisa mudar principalmente dentro do governo, porque é preciso fazer ações mais seguras, fazer ações para antecipar problemas e tudo isso está sendo discutido em vários âmbitos aqui do governo federal. Logo mais à tarde, a gente tem reunião também no Palácio do Planalto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. Entre os assuntos, a viagem que Lula vai fazer à China no mês que vem. Essa viagem está sendo aguardada com muita expectativa aqui pelo governo federal, porque levando-se em consideração aí que os chineses são os nossos maiores parceiros comerciais. Então, é preciso planejar muito bem essa viagem, definir estratégias do que vai ser discutido, do que Lula precisa levar para apresentar, inclusive, para os chineses. Tem também expectativa de Lula receber aqui no Palácio do Planalto o presidente da Petrobras, Jean Paul Prats. A polêmica em torno aí de preços dos combustíveis deve ser um assunto recorrente, pelo menos nesse início de ano aqui no Palácio do Planalto. O presidente Lula tem defendido a necessidade de se mudar a política de correção dos preços. Ele se mostra bastante irritado com essa necessidade de parear os preços nacionais com os valores cobrados no exterior. Isso é bastante antigo, logo desde dos primeiros governos petistas, lá em 2002, essa reclamação já existia e desde então a justificativa é sempre a mesma. Como a Petrobras compra o petróleo no mercado internacional com preços internacionais e é uma empresa, inclusive, com ações na Bolsa, é preciso continuar seguindo essa orientação, essa política de preços e aqui o Palácio do Planalto trabalha para mudar essa realidade. Por isso as reuniões são constantes aqui dentro do governo e tem polêmica também, Cláudia, com os governadores por conta do ICMS sobre os combustíveis. Tudo isso deve ser motivo dessa reunião de logo mais à tarde aqui no Palácio do Planalto. Muito bem, Lu vai acompanhar e nos atualiza sobre qualquer novidade também. Obrigada por enquanto, bom trabalho para você por aí, Lu. Vamos chamar o Diogo Schelp. Diogo, a gente viu a agenda cheia aí do presidente Lula, que a Luciana informou. Destaque, essa preocupação aí do presidente com a paridade dos preços da Petrobras e a viagem à China também deve ser o foco principal aí nesse momento, Com certeza, Cláudia, é uma agenda cheia, são muitos problemas para resolver, aqueles que já estavam previstos e aqueles que aparecem agora, ou que pelo menos se tornaram
um tema de relevância agora, ainda que sejam problemas antigos. No caso da viagem para a China, obviamente que há esse contratempo aí desse caso de vaca louca que foi descoberto e que, obviamente, pode contaminar um pouco aí as negociações, pode ter que ser incluída na pauta de discussão lá de Lula com o seu parceiro, seu colega lá na China, se não for resolvido antes, inclusive, no âmbito ministerial. Em relação à questão das chuvas, né, e do que fazer a partir de agora, obviamente gasta-se agora dinheiro para mitigar os problemas, um gasto emergencial, mas o que precisa ser feito é realmente ter uma política em 3 frentes para atacar esse problema de frente, né? O primeiro é a questão da ocupação territorial. Precisa ter, inclusive, uma coordenação entre o governo federal com estados e municípios para que essa questão da ocupação de áreas de risco realmente seja resolvida. A outra é justamente também a questão dos protocolos, né, da Defesa Civil, protocolos de segurança, de alerta, para quando há a possibilidade de um risco maior. Esses protocolos nem sempre são muito rígidos. Por exemplo, cidades que têm riscos grandes de deslizamentos deveriam ter sirenes, deveria ter um sistema de aviso e de alerta para a população bem mais enfático. E, por fim, um investimento forte na questão meteorológica. O Brasil precisa melhorar a sua capacidade de previsão meteorológica e renovar os modelos de meteorologia com mais frequência, porque as séries históricas, né, muitas vezes não refletem as mudanças climáticas que ocorrem num ritmo muito acelerado. Então, é preciso investir em radares nas regiões mais deflagradas, boias meteorológicas, enfim, são 3 frentes muito importantes que devem ser atacadas para que esse problema, né, como disse muito bem a Luciana Verdolim, não seja apenas aquele que se tenta resolver a posteriori. É preciso resolver antes, é preciso dar uma atenção preventiva a essas questões. Muito importante, né, esse ponto. Diogo, obrigada aí pela sua participação, pela sua parceria aqui no Jornal da Manhã, segunda edição dessa quinta-feira. A gente te espera aqui também mais dias da semana. Até mais tarde, Diogo. Bom dia.